Ilsa, minha sogra. Amém, mãe Ilsa. Tá sendo bem a voz, hein, mãe Ilsa? Fala pra mim aí um pouquinho aí, tá bom? Pessoal, vamos começar, né, nosso tema, né, que nós marcamos, né, para fazer essa live. Essa vai ser a nossa primeira live que estamos realizando, né, falando sobre o controle emocional, né, um tema muito importante, muito relevante nos nossos dias, onde vamos abordar, né, alguns assuntos aqui, alguns exemplos que vai trazer muita informação boa, né, para você que quer aprender mais sobre esse assunto. Vamos aguardar mais um pouquinho, vamos estar seguindo, tá bom? Então, pessoal, nós marcamos essa live, né, para estar trazendo, né, esse tema, né, nos dias atuais, um tema muito importante, né, e é uma alegria estar aqui, primeiramente, né, agradecer a Deus, né, agradecer a Deus por esta oportunidade. Já faz um bom tempo que eu gostaria de estar fazendo esta live, fazendo esse trabalho, mas graças ao nosso Deus deu tudo certo, que hoje chegou o dia, né? Muitas vezes nós ficamos preocupados, com um pouco de receio de estar fazendo esse trabalho, mas eu acredito que chegou o momento de nós estarmos ampliando agora, né, fazendo essas lives diárias, para que as pessoas venham aprender mais sobre os assuntos, né, emocionais, sobre temas que trazem muita relevância nos dias atuais. Então eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, a essa oportunidade, também agradecer a minha família, a minha esposa, meus filhos, né, a minha família em geral, né, que sempre tem nos apoiado aí durante nossos trabalhos, né, que nós fazemos. E gostaria também de, né, dizer aqui, né, para agradecer, né, a minha esposa em especial, né, que sempre está nos apoiando, sempre está junto, né, do nosso lado, nos apoiando, né. Então eu agradeço a Deus pelo seu companheirismo, por confiar em mim, e também, né, pelos meus filhos, né, Rodrigo, Miguel, a Olívia, que é a minha família, o presente que Deus deu para mim. É um presente que Deus tem nos proporcionado estar cuidando. Então, meu nome é Lucas, eu sou terapeuta especializado em leitura corporal e comportamental. Então, nós temos, né, trabalhado nessa área, né, da área de leitura corporal e comportamental. Para quem ainda não me conhece, né, eu estou desenvolvendo uma carreira para ajudar as pessoas que desejam uma vida de superação, acreditando em suas qualidades, reconhecendo os seus efeitos, mas que não estão conformadas, né, da forma que estão vivendo a vida e buscam alcançar uma versão melhor de si. Então, nós estamos trabalhando com o crescimento emocional, com a vida emocional, com desenvolvimento na área emocional das pessoas. Agradecer aí o Tiers, que está entrando aí, a Ilsa, a Loide Santos, Loides Moreira Santos, Deus abençoe vocês. Então, desde muito jovem, pessoal, eu sempre tive esse desejo de estar trabalhando nessa área, né, a área emocional. Eu tinha aí por volta de 19 anos, aí, 18 anos, 17, 18 anos que eu tive o primeiro contato com a área da psicologia, onde eu fiquei encantado com a matéria, com esse tema que trabalha com o comportamento, com a área humana, né, das pessoas, as pessoas que a gente, né, estava ali acompanhando ali nos estudos ali. Era muita coisa que eu fui descobrindo ali de forma tão poderosa, sabe, a matéria que trazia, né, sobre o assunto, mas a gente se conhecendo, né, como nós agimos, quais são os nossos comportamentos, né? Então nós fomos desenvolvendo, né, esse interesse para essa área.
Mas o meu medo de buscar esse meu sonho, de trabalhar na área emocional, me levou a atuar em outras áreas, né, da minha vida. Eu atuei em outras áreas profissionais. Então, eu fiz um percurso um pouco mais longo, né, para chegar hoje e atuar na área que eu estou atuando, que é na área da terapia. E naquela época eu estudava com o Miller, e o Miller sempre falava para mim: Lucas, vai estudar, cara, faz o que você gosta de fazer, né? E eu sempre buscando fugir dessa área, né? Porque eu não tinha confiança, não acreditava em mim, né? Então o medo de você buscar aquilo que você gosta, que você ama fazer, muitas vezes impede você viver uma vida, né, mais confiante naquilo que você está fazendo. Então eu fui para outras áreas que agradeço também, que foram áreas muito boas, que desenvolveu muito meu conhecimento. Trabalhei com pessoas, com gestão de pessoas, e foi aonde eu fui trabalhando aí, e trabalhando sempre pensando, né, nessa vontade que eu tinha de trabalhar na área emocional. E aí chegou um momento da minha vida que eu parei e me senti sem ânimo, sabe? Me senti um pouco vazio, sabe? Quando você não tem aquela alegria mais nas coisas que você está fazendo, porque parece que alguma coisa está faltando, né? E aí eu falei com a minha esposa, conversei com ela, falei: olha, eu vou buscar outra área, a área, né, da psicologia. E ela foi a primeira que me incentivou a fazer isso aí. Então ela falou: não, Lucas, vai, né? Mandar um abraço aí pro Ivo também. Ivo, abraço. Wesley, abraço, Wesley. Então eu falei com a minha esposa, falei: olha, eu vou buscar fazer aquilo que, né, eu sempre falei para fazer e nunca fiz, né, que era trabalhar na área emocional. E aí eu encontrei, né, o meu professor Jair Soares numa live lá, e ele foi o nosso mentor, nosso tutor aí na terapia, onde nós atuamos hoje, né? Nós atuamos aí na terapia, nessa área onde a gente tem aprendido muitas coisas e ajudado, né, as pessoas. Por quê? Porque eu encontrei, né, aquilo que traz para mim um propósito de vida hoje, né? Hoje o meu propósito de vida hoje é trabalhar, né, ajudando pessoas a se encontrar, ajudando pessoas a ter uma vida saudável emocionalmente, né, buscando seu caminho, a sua rota, né? Muitas pessoas hoje encontram-se com as suas vidas confusos, estão vivendo em volta, né, em um looping, né, onde elas não conseguem desenvolver aí, né, suas habilidades, não conseguem entender os seus propósitos de vida. E através desse trabalho eu tenho descoberto, né, um grande poder de ajudar as pessoas, né, ajudar as pessoas a se encontrar, as pessoas a saírem, né, a descobrir, né, o seu potencial, que é o mais importante. Aí também e você vê que as pessoas hoje, muitas pessoas estão vivendo uma vida muito parado, né, porque não se encontraram ainda, mas eu acredito que com os dias eles vão acabar se encontrando. Então hoje, né, eu acredito que todas as vezes que eu vejo o resultado dos meus clientes, que eu vejo eles, né, voltando a ter uma vida normal, uma vida onde eles começam novamente a caminhar, né, com seus próprios sonhos, as suas próprias metas, né, eu entendo que hoje eu estou no caminho certo, né? Hoje eu estou no caminho certo, onde a gente se vê realizado, podendo ajudar as pessoas a encontrar um caminho, a encontrar uma saída. Pessoas que muitas vezes estão
procurando, né, algum auxílio, né, e a gente acaba ajudando através desse trabalho aí, né, com a emocional, onde nós auxiliamos as pessoas. E então, quando você tem, né, um sonho, um desejo, por mais que passe o tempo, nunca é tarde para você realizar esse sonho, tá bom? Então essas palavras aí, um pouquinho da minha história, um pouquinho, né, sobre o Lucas, né, da onde que, né, começou tudo aí, essa história aí na área da emocional, da terapia, tá? Então nós colocamos aí um tema, né, para estar trabalhando hoje, que foi mencionado no vídeo, foi controle emocional. Hoje nós vivemos um dia, né, os dias corridos, né, onde as pessoas acabam passando por diversos problemas diário, né, onde são cobradas, são muitas vezes colocadas em prova emocional, e elas acabam tendo vários tipos de ações, atitudes durante o dia, né? Então eu coloquei aqui um exemplo, né, para nós entrarmos nesse assunto, falando sobre as mulheres, né? Por que as mulheres? As mulheres têm um papel muito importante, né, na nossa vida hoje, né? Por quê? Porque as mulheres têm dupla jornada. Às vezes ela trabalha o dia inteiro, né, no trabalho, ela fica ali no seu serviço e ela tem aquela pressão emocional, psicológica, às vezes passa por momentos de pressão ali durante o trabalho, e quando elas saem do trabalho, elas voltam para o lar. E no lar elas também enfrentam uma outra jornada, né? Que é de cuidar da família, de tratar, né, da questão do lar, da família, do aconchego, né, do lar. Cuidar dos filhos, limpar a casa. Hoje, muitos homens, né, não tirando aí, né, não criticando os homens, mas muitos homens têm auxiliado as suas esposas no trabalho doméstico, né? Porque o casal ele combina, né? Olha, todo mundo trabalha, então vamos trabalhar junto, tanto fora quanto em casa. Então, cada um faz a sua parte ali, é legal. E isso é importante, porque a mulher não fica sobrecarregada, né? Quando isso não acontece, a mulher fica sobrecarregada de uma forma que ela começa a ter alguns problemas no controle emocional que ela vem enfrentando. Então, esse papel que a mulher enfrenta hoje, né, a mulher que trabalha fora de casa, ela tem uma responsabilidade dentro e fora de casa. Então, ela assume aí uma carga muito, muito pesada, né, onde ela tem os desafios profissionais, os desafios diários na profissão e também os desafios dentro do lar, da família, né? Cuidando dos filhos, né? Cuidando da casa e dando ainda atenção para o marido, o maridão, né? Então, é muito importante que esse tema, porque hoje nós estamos vivendo dias, né, onde muitas pessoas não têm conseguido ter um controle emocional. E por que isso acontece? Por causa do esgotamento emocional que essa pessoa está passando. Ela está sob pressão. Ela vive uma vida muito corrida, cheia de cobranças, e isso vai trazendo um esgotamento emocional muito grande para essas pessoas. E elas acabam com essa correria, com essas preocupações, muitas delas acabam perdendo até mesmo uma noite boa de sono. Então, e aí começam os problemas. Por quê? Porque uma noite mal dormida, né,
a pessoa ela já acorda um pouco mais estressado, já acorda um pouco mais nervoso. Por quê? Porque ela não descansou, ela não teve uma noite boa de descanso. Então, quando a pessoa ele não consegue ter uma noite boa de sono, ele começa a ter esses sintomas, né? Onde ele começa a ter raiva, um pouco de agressividade durante o seu dia. E muitas pessoas passam anos numa rotina como essa. Ela vive uma vida, né, uma rotina muito puxada, onde ela não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para fazer um exercício, ter um lazer, né, apropriado, por causa do dia a dia corrido, à noite, né, para ela às vezes, que era para um momento de descanso, ela vai estar trabalhando novamente, né? Então, quando as pessoas acabam tendo um certo controle do tempo, né, dividindo as tarefas para fazer, aí a pessoa começa o quê? A ter um certo controle na sua rotina diária. Mas infelizmente hoje muitas pessoas acabam negligenciando isso, né? Porque a falta de esporte, a falta de uma alimentação correta vai gerando complicações aí na vida emocional das pessoas, né? Então eu coloquei esse tema, né, e puxei um assunto voltado, né, para as mulheres. Por quê? Porque é o que nós vemos hoje, as pessoas que mais procuram, né, ajuda emocional são as mulheres, por causa desse conflito que elas vivem diariamente, né? E aí acontece o quê? Elas não têm uma boa noite de descanso, elas passam muito tempo trabalhando, né, se esforçando fisicamente e mentalmente, e aí acabam gerando esgotamento emocional. E aí quando elas começam a entrar nesse esgotamento emocional, elas começam a ter algumas atitudes que não eram normais para elas, né? Então ela começa a ser mais explosiva, começa a ser mais irritante, ela se irrita muito mais fácil, ela sente muito incômodo com algumas coisas que podem estar acontecendo ao lado dela, coisas que são coisas normais, né? Mas acaba irritando a pessoa. Por causa do quê? Porque ela está em um nível de estresse muito elevado, né? Então, e ela acaba perdendo o controle da situação. E aonde ela começa o quê? A se tornar uma pessoa sem paciência, que se irrita, que gerando, né, vários problemas, né, e perdendo até mesmo a produtividade do trabalho, perdendo o desejo, né, de cuidar da casa. Quantas pessoas já não passam por esse momento, sim? Quando você vê as pessoas que começam a ter uma mudança de comportamento, né, é o momento de você começar a ficar meio atento do que está acontecendo, né? Quando a pessoa ele está num estado elevado de estresse, ele começa a agir de forma meio agressivo, né? No trabalho ele não tem ali aquele filtro mais de lidar com os amigos, acaba se tornando aí uma pessoa até sendo rotulado, né, como uma pessoa chata, né? Mas às vezes é um problema que essa pessoa está enfrentando, né? Um problema onde ela não está sabendo controlar o seu emocional. Teve até um dia que nós estávamos conversando e foi levantado um assunto sobre esse, né? De uma pessoa que no trabalho ele tinha aquele rótulo de pessoa chata. Sabe aquelas pessoas que
são muito bravas, são, sabe, chatos no trabalho. E aí, né, olha, é o chatão, chegou aí, o bravão, né? E aí rotularam ele como uma pessoa chata. Mas aí eu ouvindo, né, eles falar sobre essa pessoa, eu comecei a pensar, né, mas por que, né, essa atitude, né? Tudo tem né, uma reação. Então eu percebi que essa pessoa estava enfrentando um problema. Ela estava reagindo de forma agressiva ali, talvez, não sabendo dominar, né, a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, porque ela estava em uma situação de desespero. Ela estava em uma situação de preocupação, né? E aí nós conversando, eu falei, olha pessoal, eu acho que se a gente olhar pela parte emocional, essa pessoa talvez está precisando de ajuda, né? Porque ela agir dessa forma sem razão. Então, às vezes a pessoa está com um problema muito sério, ou está enfrentando uma fase difícil na sua vida, que ela acaba perdendo o controle muito fácil. E aí ela não sabe lidar com a situação aonde ela explode com qualquer um que às vezes se aproxima dela, ou fala alguma coisa, ou fala de uma forma, né, levanta a voz para ela de alguma forma assim, mostrando algum tipo de ameaça para ela, né? E é onde ela tem aquela reação de agredir novamente a pessoa, de se defender. É uma defesa que a pessoa está buscando, né? Então ela... Aí conversando, né, a pessoa ali, o pessoal foi falar, olha, é verdade, porque essa pessoa enfrentou aí uma fase difícil, né, perdeu uma pessoa muito importante da sua família. E aí nós começamos a ver com outro olhar, né, o que estava acontecendo com essa pessoa. Quando a gente começa a analisar, né, as reações emocionais, todas as reações que nós temos, ela tem ela tem um porquê daquilo, né? Então a pessoa não age de forma grossa à toa. Às vezes ela está com um problema, ela não sabe diferenciar o momento exato de fazer, né, de falar ou de se expressar. E ela acaba muitas vezes descontando, né, a sua dor, né, a sua dor emocional em pessoas que não tem nada a ver, pessoas que estão próximas a ela, às vezes no próprio marido, nos filhos, acabam sofrendo, né, algumas agressões verbais, né, por causa da falta de controle, pela situação que ela está enfrentando. Às vezes é no trabalho, às vezes é uma cobrança excessiva, né, que ela está se sentindo cobrada no trabalho, e ela não sabe às vezes resolver aquele problema, e ela se sente pressionada por causa do resultado, e ela não consegue alcançar aquele resultado, então ela começa a gerar um problema no emocional dessa pessoa. Então, às vezes a gente olhando mais com um olhar mais criterioso, né, de não julgarmos as pessoas simplesmente pela forma que ela está agindo, mas entender, né, o que está acontecendo com essa pessoa, porque muitas pessoas às vezes não vai relatar para você o que está acontecendo de fato, por vergonha, por medo, né? Mas é importante que as pessoas aprendam, né, a lidar com esse tema e buscar ajuda. Muitas pessoas acabam perdendo, né, emprego, perdendo boas oportunidades por causa do descontrole emocional. Esses dias nós vimos, né, um debate aí, né, um certo comportamento, né, de um dos candidatos, né, que quando ele começou a ser alvo de uma acusação, de críticas pelo seu oponente, ele começou o quê? Ele se sentiu
ofendido com aquela acusação e ele perdeu, né, o controle da situação. Ele perdeu a sua racionalidade. E ele deu o quê? Ele bateu, pegou uma cadeira e deu na cabeça do outro candidato. Aí a Prince está mandando aí a cadeirada. Então veja que ele perdeu o controle racional. Ali agiu o instinto de sobrevivência dele. Né? As emoções que tomaram conta das atitudes dele foram maiores, né? Ele não soube controlar suas emoções e acabou o quê? Agindo de forma agressiva, né? Ele de fato, ele acabou espancando o seu oponente. Então ele saiu da racionalidade, ele foi pro instinto, né? Porque todos nós temos um instinto, né, de sobrevivência. É onde nós, dependendo da situação que está acontecendo ali, nós agimos ou atacamos ou corremos, né? É o primeiro a parte do cérebro, o cérebro bulbar, que tem, né, a função de nos manter vivos. Então, quando nós estamos em uma situação de perigo, né, uma situação onde nós nos sentimos ameaçados, esse cérebro ele vai tomar ação, né? Ele vai tirar o domínio do cérebro racional e vai agir por impulso, né? E quantas pessoas que na hora de uma discussão, na hora de um momento de dificuldade, ele enfrentou ali essa pressão e ele não soube lidar com a situação e acabou o quê? Agindo de forma que ele, após, né, passar o momento ali de estresse, o momento onde ele agiu de forma irracional, ele foi pensar no que ele fez. Muitas pessoas que até mesmo diante de uma discussão, a pessoa ele perde o controle, age por impulso e acaba agredindo, né? E é muito comum a gente ver isso, muitas vezes, até mesmo no trânsito, né? Onde muitas pessoas acabam perdendo, né, o controle, né, emocional e acabam xingando, ofendendo as pessoas. E quantas pessoas, né, perderam a vida, né, por causa de uma discussão boba, né? Então, se nós queremos, né, precisamos manter o controle emocional. Muitas vezes a gente, né, eu trabalho, né, e vejo muitas vezes no trânsito, né, as pessoas acabam gritando, buzinando, né? É você fingir que não é com você, não é comigo, né? Ah, mas xingou, me ofendeu, não é comigo, né? Então você acaba tendo um controle da situação, né, gerando o seu controle emocional. Então, o que é o estado emocional? O estado emocional é composto pelas emoções sentidas em determinado espaço de tempo. O resultado disso influencia toda a rotina, determinando o pensamento e ações, para manter-se em harmonia ou em equilíbrio. Então veja que o nosso estado emocional, ele tem o quê? Nós sentimos as emoções, sentimos, né, por um determinado espaço de tempo, e o resultado disso é toda a influência, né, da rotina e dos pensamentos que nós estamos gerando diante daquilo. Então, às vezes, diante de uma situação de crise, de crítico, é melhor você esperar um pouco, né, para tomar uma decisão, e não tomar decisões precipitadas, né, e não fazer coisas que às vezes depois você vai se arrepender, né, porque você agiu pelo instinto, né, instinto de sobrevivência, mas não agiu de forma racional, né, não agiu de forma onde você colocou ali todas as coisas em cima da mesa para tomar aquela decisão.
Então, quais são as 6 emoções básicas que nós temos, né? E que as 6 emoções universais que nós sentimos? Segundo o Paul Ekman, um psicólogo americano, ele vai colocar as 6 emoções básicas, que é o medo, o nojo, a raiva, a surpresa, a felicidade e a tristeza. Então nós vamos passar por essas emoções, né? Vai ter momento que você vai ter medo, e o medo, é importante a gente ter medo. Porque se nós não tivéssemos medo, nós às vezes não estaria vivo hoje. Porque quando agimos, né, de forma sem saber o que estamos fazendo, as pessoas que não têm medo, ele acaba se arriscando mais. Então o medo é importante para a nossa vida, para o quê? Para nos manter vivos. Não fazer coisas que às vezes vão trazer problemas para nós. O nojo, né? Sentimos nojo, não é qualquer coisa que você vai comer, né? Sentimos raiva também. Então, essas emoções são precisas na nossa vida. Nós somos humanos, nós vamos passar por todas essas emoções. Também sentimos surpresas. Ficamos surpresos, né? Quando, né, alguma notícia boa vem, uma notícia ótima, né, vem em nossa vida. E felicidade, né? O nosso inconsciente, ele busca pela felicidade. Então ele está na busca dele pela felicidade. Quando ele não encontra a felicidade, ele entra no looping. É onde a pessoa ele cai num ciclo repetitivo, onde a vida dele começa a girar em torno daquele problema que ele está enfrentando naquele momento. É como se a vida estivesse falando para ele assim: olha, você errou, você não conseguiu passar essa fase, então você vai precisar passar uma fase semelhante para você passar novamente. Então a vida da pessoa começa a ficar repetitiva, né? E por último, a tristeza, né? E a tristeza, as pessoas falam assim: ah, mas eu não quero sentir tristeza, eu não quero ter esse sentimento, né? Mas é na tristeza que às vezes a gente analisa a nossa vida. É na tristeza, às vezes, que a gente precisa sentir para ver como e analisar, né, como estamos vivendo. E a tristeza muitas vezes gerada diante de uma fase difícil, uma fase onde você encontra dificuldades, você não consegue alcançar metas, até mesmo percas, né, até mesmo diante do luto. Nós vemos, né, nós sentimos esse sentimento. E é normal. E temos que sentir, temos que passar por isso. O problema é quando nós ficamos muito tempo na tristeza, né? Quando a pessoa está na fase de luto, né? Ele está passando um período onde ele está sofrendo, né? Mas essa fase ela vai passar. Ela tem um tempo que começou, mas ela tem um tempo para terminar. Mas a pessoa, ela precisa se cuidar muito. Para o quê? Para que esse sentimento não venha tomar conta da vida dela e venha se alojar ali, só ficar na tristeza. Então, a pessoa, ele não tem ânimo mais para viver, ele não tem alegria mais para fazer as coisas, ele perde, né, aquele desejo de viver, o libido, né? Ele perde aquela vontade de fazer as coisas, e é onde ele começa a se isolar. E aí é perigoso, porque a pessoa pode entrar aí em uma depressão, né? Ele pode entrar aí em uma fase depressiva. Então, as emoções que nós vamos sentir são emoções que ele tem um começo, meio e fim. Durante o dia nós sentimos várias emoções, sentimos nojo, sentimos medo, sentimos, né, tristeza, mas a tristeza, tanto a tristeza quanto a alegria, ela tem um momento, porque é um estado. Alegria, a pessoa que sente alegria, ele não vai ficar alegre 24 horas por dia, o dia inteiro alegre, não vai.
ele vai ter picos de alegria, como ele vai ter alguns momentos de tristeza. E é isso que é uma vida equilibrada. Você imagina uma pessoa que só quer sentir alegria. Aí ele chega, né, morreu um parente dele, e chega lá sorrindo. O que vão achar dele? Fala, mas que coisa que é essa? Né? Que atitude estranha, né? Então, as nossas emoções, como né, a gente viu aqui, elas vão ser o quê? Elas vão ser o resultado daquilo que está acontecendo em nossa volta. Daquilo que nós estamos vivendo. Tá? Então, se nós estamos num momento de alegria, vamos nos alegrar. Se nós estamos num momento em que nós estamos, né, surpreso, fica surpreso. Né? Felicidade, se alegra. Tristeza, seja, né, passa por essa fase. Mas é uma fase que tem começo, meio e fim. E aí você vê, né, o resultado, né, de pessoas que muitas vezes acabam se acostumando com essa vida de tristeza e não querem mais, não sentem mais alegria de viver. Não sente mais desejo, não sente mais ânimo para viver. E começa a sentir vontade até mesmo de morte, né? De querer morrer. Eu quero morrer, eu quero... Né? Isso é uma fase ruim. Que essa pessoa ela está enfrentando aí uma depressão, uma pequena depressão. Então precisa ser o quê? Cuidado. Muitas pessoas acabam negligenciando, né? Cuidar da mente, cuidar da sua vida mental, da sua vida emocional. As pessoas hoje eles dão prioridade a muitas coisas e a vida emocional é uma das últimas que a pessoa dá prioridade, né? E a gente precisa ter uma mente saudável. Porque se você tem uma mente saudável, você vai ter um corpo saudável, você vai ter uma vida saudável, você vai ter tudo que você faz de forma saudável. Né? Você coloca desejo, alegria de viver nas suas coisas. Então, isso é uma forma de você gerar o que é vida para você. Tá? Então, mas Lucas, eu tô há muito tempo sentindo essa angústia, essa tristeza, né? O que acontece? A gente vai trabalhar muitas vezes o emocional das pessoas, né? Que você vê que lá atrás teve muitas palavras, passou por situações difíceis, que hoje ela acaba não tendo controle emocional. Principalmente quando a pessoa, ela ainda, quando criança, ela foi exposta a situações que não era para estar vivendo. E aí quando chega na fase adulta, ela não tem o controle emocional. Ela é muito nervosa, ela é muito... ela tem muita raiva, sabe? Por quê? Às vezes tem pessoas que são expostas a situações, né, na infância, que eram situações que somente quando adulto ela poderia estar vivendo aquilo. Mas acaba passando por uma situação onde ela é exposta por algum tipo de problema emocional, que gera um problema emocional na vida delas. Nós vemos hoje muitas pessoas, né, com sérios problemas na compulsividade, né, na vida sentimental, porque lá no passado, lá na infância, foram alvos, né, de abusos sexuais, foram alvos de pessoas que foram abusadas, né, e acabam, quando chega na fase adulta, elas não conseguem ter uma vida boa, uma vida alegre, porque aquela dor, aquele sofrimento causa um descontrole emocional na vida dela. Então, existem coisas que a gente precisa analisar com cuidado, com bastante amor.
Tem um caso de uma mulher, né, que o marido, ela queria ter relações com o marido e o marido não conseguia fazer as relações que ela queria. E aí ela acabou o quê? Né, xingando ele, quase o casamento acabou, né, porque ela queria ter relações sexuais com o esposo, mas era oral, e ele não queria fazer. E quando ele vai, né, buscar ajuda, ela vai buscar ajuda para ele, após tanta agressões, tantas coisas que ela falou para ele ali, né, agredindo ele, né, de forma verbal. Ah, você não é homem, você não gosta de mulher. E aquele homem sofrendo calado. Quando foram ver, ele falou o porquê daquilo. Ele sofreu um abuso na infância. Então veja que existem situações que a pessoa vai passar de forma que vai gerar um problema lá no futuro, né? Então é muito comum isso acontecer nas pessoas muitas vezes. Mas existe um tratamento, existe como nós, né, ajudar a limpar, né, a cuidar do emocional dessas pessoas. E qual que é a parte do cérebro que nós sentimos as emoções? É no sistema límbico. É que se processa as nossas emoções e ele é responsável pelo comportamento, né, onde se incluem os traços da nossa personalidade e os nossos pensamentos e memórias, assim como a nossa reação e os estímulos internos, né? Segundo o neurocientista Paul MacLean, o núcleo, né, o cérebro é dividido em 3 partes, né? A parte do cérebro reptiliano, que é a parte bulbar, que fica nessa região aqui, que é a parte onde age, né, o instinto de sobrevivência, onde ele ataca ou se defende ou foge, né, da situação. E é onde a parte do cérebro é onde nos mantém o quê? Vivos, é a parte do instinto humano, né? Para manter nós vivos, ele vai tomar as ações necessárias. Então, quando a pessoa ele passa por um momento de dificuldade ou por um momento ruim, até um medo ou se sentindo ameaçado, esse cérebro ele pode tomar o controle da situação e pode ser ele vai ser acionado e ele vai agir por instinto, tá? Então por isso que ele é falado aí sobre o cérebro reptiliano. E o cérebro límbico, que é o cérebro que está mais na região aqui, dessa região aqui, onde é o segundo cérebro, que é o nosso cérebro das emoções, tá? E o cérebro, né, no neocórtex frontal, que está nessa região aqui, é onde é o cérebro racional. É onde é o cérebro onde que nós vamos ter, né, as questões racionais que ele vai trazer para nós, nossa vida. Quando esse cérebro é o último cérebro a ficar formado no nosso sistema cerebral. Ele se forma após aí os 22, 23 anos, ele se forma. Por isso que a gente, quando é jovem, né, a gente não tem aquele filtro de racionalidade. A criança, quem que é o filtro de racional da criança? É a mãe, o pai. Opa, não faça isso, né? Por quê? Porque é um freio, né? Ele é como se fosse um juiz nosso, né? E quantos jovens, né, perderam a vida aí, né, no momento de loucura, sem racionalidade, né? Porque agiram de formas por instinto, né, emocional, né? De fazer, um exemplo, roletaram faróis, corriam de moto. Hoje você vê isso, eu andava de moto, nossa, corria bastante, andava de roller. Hoje eu vejo isso e eu fico, nossa, mas meu Deus, por quê? Porque agora nosso cérebro racional, ele traz um certo controle, né, nas nossas atitudes, né, nas nossas ações. Então, o cérebro racional, no momento de fuga, né, ele não vai ter muita ação, ele vai ter muito cálculo. Então ele vai olhar para uma situação e vai ficar assim, olha, se eu for por aqui, eu tenho que pular o muro, eu vou subir ali
e talvez me pega lá na frente. Se eu for por aqui, eu não consigo atravessar o buraco que está ali no meio. Mas quando o cérebro reptiliano, ele toma as ações, e se ele for fazer a fuga, ele vai dar pulo, ele vai fazer coisas que depois ele vai parar para pensar e vai falar, mas como eu fiz tudo isso? Né? Porque ele agiu por instinto de sobrevivência. Tá? Então aí, né, essas atitudes que nós vamos ter na nossa vida vai depender muito do seu ambiente, que você está, né, vivendo ali. Então, pessoal, uma vida, né, saudável, nós precisamos ter uma vida saudável na questão emocional, né, cuidando da nossa alimentação, cuidando do nosso sono, né. Muitas vezes a pessoa ele tem uma carga de trabalho muito puxado, e aí ele chega em casa, em vez de descansar um pouco, ele acaba ficando horas e horas, né, no celular, na televisão. Né? Tudo bem, não estou falando que é errado, né, mas acaba perdendo talvez algumas horas de sono. E o sono, ele vai o quê? Ele vai trazer para o nosso cérebro, né, um certo conforto, um descanso para o nosso corpo, né? E aí você vai ter uma manhã mais disposta, né? Com mais disposição. Você já viu quando você dorme menos à noite? Quando você levanta de manhã, né, você acorda com aquela disposição baixa, né? E acaba indo para o trabalho mal-humorado, né, xingando todo mundo. Por quê? Porque o seu corpo está cansado. Não teve uma boa noite de sono, não teve uma boa noite de descanso, e aí você acaba ficando aí um pouco desconfortável. Então, pessoal, para você que, né, que tem esse costume já, é manter, né, cuidando da sua mente, cuidando da sua vida emocional, né, trazendo aí qualidade de vida para você, fazendo esporte, praticando caminhada, né, e desenvolvendo isso aí na sua vida. E aí, se você também, né, tem dificuldade para fazer isso sozinho, busque um especialista, busque ajuda na área emocional. Né? Muitos especialistas, né, têm diversas ferramentas para auxiliar você a ter uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, né? Você ter uma vida com qualidade emocional. E eu sempre trago, né, no final, né, dos meus vídeos, né, o tema, né, quem cuida da mente, cuida da vida. Então, se você tem uma mente saudável, a sua vida vai ser saudável, os seus relacionamentos vão ser saudáveis, tá? Você vai ter uma vida boa, né? Então, chegamos aí no final dessa live, pessoal. Agradeço vocês aí que acompanharam aí essa live, a Príncia, o Ivo, a Ilsa, né? O Tirso, o Wesley, a Raquel, a Leninha, Deus abençoe também a Leninha, a Loide, o pessoal aqui, ó, que estão acompanhando a nossa live, também a Raquel, o Nemias, bom Nemias, quem mais aqui participou dessa live? Bastante pessoas aqui. O Alexandre. Deixa eu ver. Alguns nomes aqui, desceu que rolou para baixo aqui, não consegui ver. Então quero agradecer vocês aí, pessoal, que acompanhou essa live aí. Se você gostou, né, curte aí, né, compartilha aí com as pessoas, com seus amigos aí, sobre esse tema aí que nós abordamos hoje. Nós vamos estar trazendo outras lives aí, fazendo essa jornada aí, onde nós vamos trazer, né, conteúdos, né, importantes para nosso crescimento emocional. E a próxima live que eu quero fazer, eu vou abordar o tema sobre crenças limitantes, né?
É um tema muito importante, um tema que vai trazer para você aí um impulso muito grande, tá? O que impede o nosso crescimento, né, na nossa vida. O que está impedindo o nosso crescimento? Muitas vezes é as suas crenças que limitam, né? E eu falo para vocês por experiência, né? Eu acreditava que eu não seria capaz de trabalhar, de atuar numa área como essa, porque eu tinha uma crença que me limitava. Então, quando você consegue identificar as suas crenças, aquilo que tem dentro de você, que você aprendeu, que você desenvolveu, né? Aí você começa a entender o porquê você não foi não fez mais, né? Não foi avante nos seus propósitos, porque você talvez ficou ali limitado, né? Então, é um tema que eu quero abordar na próxima live, e nós vamos estar aqui na próxima sexta-feira novamente aí, fazendo essa live aí. Então, agradeço a todos aí, pessoal. Se você gostou aí, manda aí uma curtida aí, manda pro seu amigo, sua amiga. A Silvinha também participou. Diácono João. Deixa eu ver aqui. João. Meu sogro Ivo, minha mãe. Então, pessoal, agradeço a todos aí. Então, até a próxima live, tá bom? Se você gostou aí, manda aí se foi bom, se foi legal, tá? Manda um feedback para nós aí, pra gente melhorar cada vez mais. É a primeira live que eu estou fazendo, tá? Voltado a esse tema aí, né? Sobre o controle emocional, uma jornada que nós estamos iniciando hoje. Então, eu quero que, né, ter uma frequência maior aí, você que queira aprender mais, queira, né, conhecer mais sobre o nosso trabalho, entre em contato conosco aí. Nosso telefone é 1999-216-3993. O meu consultório está localizado aqui na Rua da Penha, número 479, aqui no bairro São Vicente, em Itapira, tá bom? Se você tem aí, né, quer saber mais sobre, né, o nosso trabalho, será um prazer em poder estar te atendendo, te ajudando, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima oportunidade.